CBN e as dicas do chefe, com Juarez Campos. Ei, Juarez, bom dia para você. Bom dia, Fernanda. Que prazer falar com você de novo. O meu também. Sábado eu sempre fico aqui te esperando, viu? Pro nosso Dicas do Chefe. Graças a Deus, você me esperando há muitos anos aqui. Grande parceria, né? Acompanhando nós. Isso mesmo. E olha, a dica de hoje tem uma pegada que eu sei que você gosta muito, que é aquela comidinha de boteco, não é mesmo? A verdade é a cozinha que eu mais gosto, né? Se eu pudesse... Quando eu montei o Oriúndia, 31 anos atrás, eu montei restaurante italiano, porque na época você montava italiano, ou francês, ou português, ou de cozinha internacional. Hoje, se eu fosse montar um restaurante, ia montar um boteco, e ia montar um boteco de bairro, porque eu acredito muito nesses polos gastronômicos que nós temos nos bairros no Espírito Santo. Em Vitória, Vila Velha, você tem na Serra, você tem na Cariacica, em Campo Grande, polo gastronômico, você tem polo gastronômico em Laranjeiras, você tem polo gastronômico em Vitória, em Vila Velha, não sei o que lá das Castanheiras, aí está virando um polo gastronômico danado. Então, eu acredito muito nessa cozinha de bairro por causa do localismo. As pessoas estão evitando sair de carro porque vão beber, no que é tão certo. Então, vão frequentar os botecos de bairro. Isso, é o Parque das Castanheiras, um lugar maravilhoso. Não, impressionante que eu vi lá. É um polo gastronômico, né? Isso aí. Por que eu escolhi essa receita? Terminou o Festival Roda de Boteco, que nós sempre prestigiando. Inclusive, teve um período que a gente levava as pessoas dos botecos para dar receita aí, lembra? Lembro. Pois é, então... Eu adoro esse festival, eu acho ele sensacional, porque primeiro que ele revela jovens chefes que a gente nem conhece, nem sabe, além, evidentemente, de prestigiar os botecos tradicionais, que para mim é a verdadeira comida brasileira, que é a comida caseira adaptada como tiragosto. Esse ano o vencedor da Serra, 2 anos consecutivos. Pois é, então você vê. Então, inclusive, como analisa também o atendimento, eu acho muito bacana, porque existe umas pessoas, eu acho muita maldade falar que o atendimento capixaba é ruim. O atendimento capixaba não é ruim. Você pode pegar um ou outro atendimento ruim de um restaurante e tal, no dia, você vai chegar no dia das mães, dia dos namorados, um domingo, não tem jeito de ser um atendimento excepcional, como é no dia a dia. Agora, atendimento top no mundo, só São Paulo. E em lugar que você paga para ter esse atendimento top. O resto do Brasil inteiro e no resto do mundo, e olha que eu cheguei numa viagem internacional agora, é do mesmo nível nosso. Né? E bacana esse negócio deles premiarem o garçom mais simpático, que vai cobrando cada vez mais os donos de restaurante, donos de boteco, cobrar uma eficiência maior no serviço. Isso aí. Né? Porque nós temos faculdade de gastronomia, mas nós não temos faculdade para formar garçom e formar maître. Esse pessoal é formado trabalhando. Né? Entendido. Nós não temos, no mundo inteiro não tem faculdade de serviço. Entendeu? Entendi. A nossa proposta de hoje é um bolinho de arroz com bacalhau. É porque se fala muito em bolinho de bacalhau. Né? Cada um tem sua receita. Uma receita portuguesa. Essa é um bolinho de arroz, que eu adoro bolinho de arroz, minha mãe fazia maravilhosamente bem, com bacalhau. Então, eu achei que ficou mais gostoso o bolinho de arroz de bacalhau do que o bolinho de bacalhau com batata. Então, por isso que eu estou dando essa receita. Ela é muito simples, dá para fazer uns 25 a 30 bolinhos, na faixa de 25 a 30 gramas cada um. São 2 xícaras de chá de arroz já cozido. O bolinho de arroz, ele foi criado para aproveitar sobra de arroz, certo? Certo. 1 xícara de chá de bacalhau cozido e desfiado. Lógico, tem que ser de salgado, com a pele para cima, trocando água periodicamente. Aí você dá uma fervura de uns 10 minutos, aí você
vê se saiu sal, porque não pode confiar nesse tempo, vê se saiu, desfia. Como ele é cozido e desfiado, não precisa usar um bacalhau do Porto aí, né? Então você pode usar esse bacalhau site que é mais barato. Você compra os mais grossos e usa o site. Lógico, quero usar o do Porto, eu quero misturar, porque eu estou fazendo para minha família, ótimo. Mas comercialmente não precisa. Pode usar o bacalhau, o que eles chamam peixe tipo bacalhau, certo? Certo. Meia xícara de chá de queijo parmesão ralado, uma colher de sopa de azeitonas verdes picadas, né? Aquelas descaroçadas picadas, uma colher de sopa de cheiro verde, que o brasileiro chama a mistura de salsa e cebolinha de cheiro verde, uma colher de sopa de fermento químico em pó, 3 colheres de sopa de farinha de trigo, 2 ovos, óleo para fritar, trigo e panko para empanar. E uma maionese de azeitonas pretas. Você pega as azeitonas pretas, sem caroço, bota num processador, no liquidificador, se precisar, bota um pouquinho de água, processa tudo até virar quase um creme, aí mistura a maionese. Aí você bota numa bisnaguinha, aquela bisnaga, né? Ou até numa sacolinha, que você corta a pontinha dela, para você colocar gotinhas, utilizar para colocar gotas em cima do nosso bolinho, tá? Que legal. E folhas de salsa, que vão ser só para enfeitar. Ô, Juarez, e dá para fazer com bacalhau, dá para fazer com salmão, dá para fazer com peixe? Eu tive agora, minha viagem foi na Escandinávia, né? Na Escandinávia, eu fui na Noruega, Suécia e Dinamarca. E vi peixes usados de 1000 maneiras. Peixes salgados, que é o bacalhau, peixe defumado, peixe curado, e vi aproveitamento de peixe, né? E que eles chamam de fish cake, que é bolinho de peixe. A diferença é que eles misturam sempre os peixes com batata, igual bolinho de bacalhau. Porque eles não têm o hábito de usar arroz lá, certo? Certo. Eles misturam com batata. Lá usa batata para tudo. Para tudo. E muitas vezes misturam. Você chega uma hora, você não aguenta mais, que o acompanhamento é só batata. De várias maneiras, mas é batata. E aí, muitas vezes, eles misturam o peixe que você tem normal, peixe fresco, com peixe salgado, como o caso do bacalhau, ou peixe fresco com peixe defumado. Só para dar um diferencial. Entendeu? Entendi. Mas é muito comum esse tal de fish cake. E em tudo quanto é lugar você tem um bolinho de peixe. E muitas vezes não é nem bolinho, é um bolão. Eles fazem o tamanho de um hambúrguer para acompanhar uma saladinha no almoço. Adorei. Juarez, sem falar que o arroz aqui do bolinho é aproveitamento, não é mesmo? Exatamente. E lá no caso também, porque eles usam as batatas, aquelas aparas das batatas, eles usam para isso. Os peixes também é aproveitamento. Eles fazem o porcionamento do peixe, sobra as aparas. O bacalhau também é aproveitamento. Você vai comprar o bacalhau, você pode usar o lombo para outra coisa, para assar no forno, para servir com brócolis, batata, como se serve a portuguesa. E tem aquela para, a asa, o rabo que vem junto, um negócio que me deixa indignado quando eu compro uma bandeja de bacalhau e vem um rabo embaixo. Eu acho uma desonestidade. Eu estou pagando bacalhau. Eu não estou pagando o rabo sem carne. Né? E outro detalhe, uma vez fui reclamar com um gerente e ele falou assim, mas o que eu vou fazer? Eu falei, que você vai fazer, que você vai corrigir o preço, mas não querer vender o rabo. Se fosse correto, perguntei, você não colocaria escondido debaixo, você colocaria por cima. Você esconde já o rabo por baixo. Aí é má fé, né, Juarez? Não existe, né? Não existe. Você tem que, não é? Bom, então você pode aproveitar as aparas do bacalhau que sobrou. O bacalhau a gente come o ano todo. A gente fala que comer Semana Santa, a gente come bacalhau o ano todo, né? Isso mesmo. Bom, é muito fácil porque você vem bem. A gente mistura todos os ingredientes. Mistura o arroz com bacalhau, com queijo, com azeitona, com cheiro verde, com fermento, né? E com 2 colheres de sopa só do trigo. Deixa uma colher de sopa para trás. Tá. Ou, na verdade, não. Aliás, desculpa. Pode misturar as 3 colheres de sopa de trigo, que lá embaixo a gente vai usar o trigo para outra coisa. Tem trigo e panko para empanar lá embaixo. Aí você vai dar liga, você vai misturar nisso, né? Esse bolinho vai soltar da sua mão, né?
Antigamente, não sei se você lembra, minha mãe, por exemplo, quando fazia bolinho de arroz, ela passava na máquina de moer. A minha não. Aquele bem trituradinho mesmo. Eu acho que só misturar já basta. Se você achar que não está dando uma liga muito legal, bota uma gema de ovo batido, que ela ajuda a dar liga, porque depende do arroz, se é mais cozido, se é menos cozido, né? E depois nós vamos fazer a empanadura clássica. Você faz os bolinhos, empana. Como é que empana? Você passa no trigo, tira o excesso, passa no ovo batido, tira o excesso, passa na farinha de rosca ou no panko. Quando chegou o panko aqui no Brasil, que é a farinha de rosca japonesa, ninguém nunca mais quis usar farinha de rosca. A nossa farinha de rosca de padaria, de supermercado, é muito ruim, porque não é pão de sal puro ou pão italiano, é uma mistura de toda a sobra de pão. Então aquilo não é gostoso, como se, por exemplo, você fazer em casa, deixar o pão velho, você processar e fazer sua farinha de rosca. Aí sim, se não, você compra o panko, que você não vai se arrepender nunca. Outra vantagem do panko, está fazendo uma festa para um aniversário. Você não fazer fritura na hora, você empana o bolinho, frita em imersão, pode esperar 2 ou 3 horas, ele mantém crocante. Na hora você aquece um pouquinho no forno, está pronto. Eu nunca fiz na air fry. Eu ainda apanho muito de air fry e eu acho que ela vai perder a vida inteira pela fritura em imersão em óleo. Mas quem tem problema com óleo e tal, quer fazer, pode tentar fazer com air fry. Não vai conseguir, evidentemente, nunca a textura de uma fritura em imersão. Ou seja, aquela que você bota o óleo, bota um fósforo, quando o fósforo acende, você vai fritando os seus bolinhos aos poucos. Não bota demais, não, porque eles entram frios e vão resfriar o óleo e vai encharcar de gordura. Vai fritando aos poucos. Outro detalhe que eu já falo sempre com a Patrícia, vou falar com você. Tudo que é empanado deve, antes de fritar, levar no freezer uns 5 a 10 minutinhos. Para dar uma endurecida. Para dar tempo da cola que liga o panko ao trigo, que é a gema, a clara de ovo, que está líquida, ela firmar e segurar. Senão, quando você for fritar, solta a casca de fora, entendeu? Entendido. Super dica também. E esse bolinho pode ser congelado. Você congela ele em aberto. Você bota um do lado do outro, num tabuleiro, leva no freezer. Quando congelar, você tira e solta, bota no saquinho de plástico, amarra e guarda no freezer. Por quê? Qual a vantagem de congelar em aberto? Ele não gruda um no outro. Aí você pode tirar um para fritar, 2 para fritar, quantos for para fritar, entendeu? Muito bom. Super dica. Aí você fritou em imersão. Eu falei o fósforo, porque a maioria das pessoas não tem fritadeira elétrica em casa. Quem tem fritadeira elétrica, coloca a temperatura 185, 190 graus. Quando a luzinha apagar, frita, acabou. Quem não tem, você joga o fósforo, porque o elemento químico fósforo, ele acende a 180 graus sozinho. Então, quando ele acende, é porque o óleo está a 180 graus, entendeu? Entendido. Que é a temperatura ideal. Aí você escorre no papel toalha, né? Outro interessante do panko, que não encharca. Aí você pega com aquela bisnaga que está azeitona preta, você bota uma gotinha em cima de cada um, pega uma folhinha de salsa, bota em cima de cada um, fica enfeitadinho e bonitinho. Muito bom, gente. A receita do dia é um bolinho de arroz com bacalhau, com as dicas do nosso chefe Juarez, disponível já no nosso site cbnvitoria.com.br e daqui a pouquinho também na plataforma de podcast. Meu querido, até sábado que vem, hein? Botequemos qualquer dia nós dois. Bora nós. Você mora em Vila Velha e Vila Velha é rica de botecos maravilhosos. Eu te apresento os botecos de lá. Combinar num sábado com você, nós vamos apresentar um programa direto do boteco. Vai ser muito engraçado. Já pensou, Jorge? Beijo para você, para todo mundo, para todos os nossos ouvintes. Tchau, até tchau. Sábado que vem. Sábado que vem.